Seja muito bem-vindo, bem-vindo a essa aula onde a gente vai ver combinação de dados no Google Data Studio. Então, sem mais delongas, bora para minha tela aqui. Ok, eu estou aqui na minha tela, onde eu estou com a minha planilha aberta aqui com alguns dados. Lembrando, eu vou dar ênfase aqui e guarde muito bem essa informação. Esses dados aqui são fictícios, tá? Como o próprio nome da planilha diz. Ou seja, eu coloquei esses dados aqui à mão mesmo, então eles são simulados. Eu fiz assim dessa forma, porque eu quero que você entenda e com poucos dados assim vai ser ideal para você poder entender essa parte de combinação de dados. Vou dar ênfase também numa coisa muito importante aqui. Como você pode ver aqui, eu tenho dados como idade e gênero da pessoa, mas aqui eu também tenho website purchase, que seriam compras. Presta atenção aqui. Esses dados aqui, eles não vão vir dessa forma quando você puxa pela Adveronix. Por quê? Porque o Facebook não informa mais pra gente qual gênero e qual idade houve compras. Depois da atualização da iOS 14, ele não informa mais pra gente. Então, isso aqui eu coloquei de forma manual mesmo, simulando esses dados aqui. Então, não se assuste, não é que o Facebook corrigiu aí, quem dera o Facebook tivesse trazendo de novo esses dados pra gente, mas ele não traz mais desta forma aqui, tá bom? Então, a fins de vocês entenderem como é que funciona essa parte da mesclagem, da combinação de dados dentro do Google Data Studio, tá? Então, aqui eu tenho meu relatório, onde eu conectei essa planilha aqui, mas a gente vai montar essa forma aqui de combinação de dados, passo a passo para você entender como é que eu cheguei a ter essa combinação de dados aqui e fazer ela funcionar certinho, tá? Porque essa parte aí de combinação de dados, ela tende a dar uma confundida a mais na cabeça aí das pessoas, tá? Voltando aqui na minha planilha com os meus dados fictícios, eu tenho aqui, por exemplo, duas linhas que correspondem a uma campanha só, a campanha que se chama conversão. Eu tenho o nome do conjunto como sendo público semelhante nos dois casos, só que aqui vai mudar o nome do anúncio. Um eu tenho AD8 e o outro eu tenho AD16. Aqui a parte do alcance eu tenho que o AD8 alcançou 222 pessoas, o AD16 tem 300 pessoas alcançadas. Aqui é a parte das impressões, como você pode ver, o valor que eu gastei em cada desses anúncios, né, na divulgação deles dentro do Facebook Ads. Aqui o CPM eu puxei como se fosse direto do Adveronix, mas eu frisando aqui e dando ênfase nessa parte, eu não recomendo que você faça métricas de custo puxadas via Adveronix. Eu recomendo que você faça elas manualmente direto no teu relatório, e é para isso que existe um módulo de métricas manuais, tá? Então, todas as métricas de custo, CPM, CTR, que também é uma métrica de porcentagem, CPC, que é uma métrica de custo também, eu recomendo você fazer manual. Então, por fins aqui de fazer a aula de mesclagem de dados, eu trouxe o CPM como se fosse puxando lá do Adveronix, tá? Mas aqui é só essa forma. Eu recomendo você fazer manual, beleza? Aqui eu tenho o número de cliques no link daquele anúncio. Aqui eu tenho o dia, então um dia é 3 de 5 de 2022, o outro é 4 de 5 de 2022. Então, um dia passou para o AD16 rodar, né? Então, o AD8 ele rodou no dia 3 e o AD16 rodou no dia 4. Aqui eu tenho a idade, um intervalo de idade de 25 a 34 anos em ambos os casos, né? Em ambos os anúncios. E aqui eu tenho um gênero de feminino para o AD8 e masculino para o AD16. E aqui eu tenho que o meu AD8 trouxe 3 vendas e o AD16 trouxe uma venda, beleza? Aqui na página 2, que é a página que vai ser combinada com a página 1, eu tenho a informação dos posicionamentos. Mais uma vez para você aqui. Como você pode ver, eu tenho os posicionamentos aqui e aqui eu tenho as métricas de compra. Mais uma vez eu vou dizer para você, o Adveronix não vai te trazer essa informação porque o Facebook não passa mais para ele depois da atualização do iOS 14. Mais uma vez eu dou ênfase nessa informação para você não se confundir. Esses dados aqui são a fins de fazer essa aula aqui, tá bom? Então não vai vir aqui para você dessa forma porque o Facebook não informa mais isso daqui, tá bom? Então aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho a minha campanha, que se chama conversão em ambos os casos, e aqui eu tenho meus públicos, que são basicamente os mesmos em ambos os casos. E aqui eu tenho o meu AD8 e o meu AD16 também, e também eu tenho as métricas de compras aqui. Como você pode ver, é a mesma informação nessa parte aqui, né? Dia, nome da campanha, nome do público e nome do anúncio, junto com as conversões. O que eu tenho aqui é somente os dispositivos e também os posicionamentos a mais aqui nessa parte. Ok? Então vamos combinar isso aqui para cruzar os dados para eu dizer lá no meu relatório que essas vendas aqui vieram tanto do gênero masculino e feminino aqui, dessa idade aqui, e também
desse posicionamento aqui. Então, a mestagem de dados vai trazer para nós essa informação aqui, tá bom? Voltando para o meu relatório aqui, eu já tirei as origens de dados, vou apagar toda essa parte aqui para construir com vocês de forma bem tranquila aqui essa parte. Então eu vou vir aqui em recursos ou eu posso vir aqui em adicionar dados para eu adicionar aquela planilha lá. Essa parte vocês estão, né, saturados de ver aí como é que a gente conecta uma fonte de dados no Data Studio, tá? Então vou vir aqui e adicionar uma fonte de dados que é aquela planilha. Conecto a página 1 aqui então. Conectei. Ele já trouxe para mim aqui uma tabela, eu já vou excluir ela e vou conectar outra fonte aqui, beleza? Que seria a nossa página 2, ok? Adicionar ao relatório. E aí está a nossa página 2, beleza? Então eu tenho aqui ambas as fontes conectadas. Então se eu for gerenciar aqui, eu tenho a página 1 e também tenho a página 2. Eu vou editar aqui e vou renomear elas aqui para você ter uma noção aí do que está acontecendo melhor, né? Às vezes você não entende muito de inglês e isso pode bagunçar o teu raciocínio aí. Então eu vou trazer aqui, ó, anúncio. Aqui eu tenho o meu conjunto de anúncio. Aqui eu tenho a minha campanha. Aqui eu tenho a métrica de dia. Aqui eu tenho o meu dispositivo plataforma. Aqui eu tenho o meu posicionamento. Aqui eu tenho somente a plataforma. E aqui eu tenho as minhas compras, ok? E agora eu vou verificar se o tipo dessas variáveis aqui, desses parâmetros, estão corretos. Então, o anúncio eu quero como texto, conjunto eu quero como texto, campanha eu quero como texto, dia já está como data que ele identificou, já está certinho. Dispositivo eu quero como texto, posicionamento texto também, plataforma texto e compras como número. Ou seja, a gente vai ter quantidade de compras aí, está certinho. Eu vou dar um concluído aqui para salvar e vou ver agora na página 1, que é a que falta editar, ok? Eu vou colocar aqui, ó, anúncio, mesmo nome que eu coloquei lá, só para você se achar aí e não ficar perdido, tá bom? Mas essa parte aqui é totalmente opcional, ok? Conjunto de anúncio, vou colocar aqui idade, valor investido, campanha, vou deixar aqui como CPM somente, vou colocar aqui o day como dia, gender como gênero, impressions como impressões, link clicks como cliques no link e reach como alcance e website purchases como compras. Novamente que eu vou dizer para você, essa parte de renomear e traduzir aqui é totalmente opcional. Eu só estou fazendo para você se achar aí, beleza? E aqui eu vou prestar atenção no tipo de cada parâmetro também. Por quê? Porque ambos os parâmetros que coincidem com a outra fonte de dados, como anúncio, conjunto de anúncio e campanha, por exemplo, eles precisam estar no mesmo tipo que na outra fonte de dados. Então, para a gente cruzar as informações das duas planilhas, das duas páginas, eu vou precisar definir que os tipos serão iguais para os parâmetros que coincidem tanto em uma quanto na outra, ok? Então, anúncio está como texto, conjunto está como texto também, idade eu vou colocar aqui como texto, porque é um intervalo de idade, não é uma idade específica. Valor investido eu vou deixar como número, campanha também está como texto lá na outra. CPM eu deixo como número aqui, eu posso deixar porque é um valor puxado da Veronix, mas depois aí você faz manual que eu sei, tá? Que é o que eu indico. Dia tá como data, tá certinho já. Gênero também texto, impressões número, cliques no link também número, alcance número e compras número, que é assim que tá também lá na outra página, na outra fonte de dados, beleza? Eu vou dar um concluído aqui para salvar então, e eu já tenho todo configurado as minhas origens de dados e cada uma está coincidindo com a outra em tipos de parâmetro que também se repetem tanto em uma fonte de dados quanto em outra fonte de dados, ok? Vou dar um concluído aqui e vou fechar essa parte e vou começar a fazer a mesclagem desses dados. Ok, eu vou começar puxando aqui uma tabela para vocês terem uma noção. Puxei essa tabela aqui. Vou também puxar campanha, já está aqui na verdade.
Vou puxar o nosso conjunto de anúncio e vou puxar o nosso anúncio aqui para cá, beleza? Então eu tenho a informação aqui. Vou colocar de uma forma aqui mais organizada para você. Essa aqui é a fonte de dados da página 1, ou seja, a gente tem aqui a informação do gênero e da idade, tá bom? Então eu vou puxar aqui para você também gênero e idade. Lembra aqui da minha página lá, que tem gênero e idade? Então é essa parte aqui. E aqui eu vou colocar o valor investido como métrica para eu saber quanto foi investido em cada anúncio aqui, tá bom? Ok? Então eu tenho essa informação aqui, deixa eu só mudar o tipo do valor investido aqui para moeda, né? Então eu vou colocar aqui como moeda, ok? Coloquei como moeda aqui só para ficar o símbolo de reais ali bem certinho. Ok, eu tenho a minha informação aqui, mas eu quero cruzar dados para eu trazer informações de posicionamentos e dispositivos também para essa tabela aqui. Como é que eu vou fazer? Então é aqui que a brincadeira começa, galera. Vamos trazer aqui a mesclagem desses dados, ok? Deixa eu só organizar aqui novamente. Beleza. Aqui eu quero colocar os dispositivos, então eu vou vir aqui em combinar dados, que é aqui que a brincadeira acontece. Então ele vai abrir aqui para você dessa forma, é possível que ele já traga aqui várias métricas e dimensões que ele já pré-definiu para puxar, para combinar com outra tabela aqui que você vai dar para ele, tá? Como informação. Ok, aqui eu preciso prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, eu vou colocar aqui como dados fictícios, ou posso colocar, por exemplo, só como página 1, o nome dessa tabela só para eu me achar depois. Você vai entender o porquê disso depois, ok? Então, eu tenho aqui selecionada a minha página 1, você pode vir aqui selecionar a página 2, mas eu vou colocar a página 1, beleza? Eu vou tirar todas essas informações aqui e vou começar a analisar o que eu vou querer aqui, ó. Eu tenho como período aqui o dia, então eu preciso trazer uma métrica que corresponde à data aqui para esse período, para ele já identificar depois e também fazer o nosso seletor de período lá onde a gente seleciona os dias funcionar. Se você não colocar o período aqui, ele não vai funcionar, tá bom? Aqui, como você pode ver, você consegue adicionar filtros, então você consegue criar um filtro direto nesse agrupamento aqui de dados que você está fazendo. Eu não vou colocar para não bagunçar a mente de vocês e quem sabe aí eu traga mais para frente uma aula somente sobre filtros aplicados à mesclagem de dados. Aqui para nós não vai ser tão interessante essa parte nesse momento, tá? Então aqui eu vou trazer o nome da minha campanha. Só que eu preciso trazer outras coisas aqui, como por exemplo, o anúncio eu quero trazer também o conjunto de anúncio. Então, tudo que eu estou querendo mostrar num gráfico aqui, num gráfico em específico, que no caso essa tabela aqui, eu vou trazer para cá nessa mesclagem de dados, tá bom? E aqui vai uma dica para você. Dimensões você pode ver que eu estou colocando aqui como ABC, né? Então, em sua grande parte ou em sua maioria, todos os parâmetros que vão na parte de dimensões são do tipo texto. Tem o ABC aqui na frente, tá bom? Então, essa é uma dica aí para você se achar. Por exemplo, eu quero trazer aqui o cliques no link para mim. Eu vou adicionar como métrica porque ele é do tipo número e é uma métrica que a gente pode somar em determinados gráficos. Então, nesse caso aqui, eu trago como métrica, tá bom? Então, dimensões vem na parte de cima aqui e as métricas são as responsáveis por dividir, ou seja, quebrar as dimensões aqui em cima. Hein? Então, por exemplo, aqui eu tenho vários anúncios e eu consigo trazer o número de cliques para cada anúncio. Então, é isso que eu estou fazendo, quebrando a informação de quantos anúncios e quantos cliques tem em cada anúncio, tá bom? E aqui a parte importante que eu quero é gênero e idade. E aqui nessa parte também eu vou trazer o número de compras, ou seja, eu vou procurar aqui compras e eu vou trazer como métrica que também é um número, ok? Então eu trouxe aqui campanha, conjunto de anúncio, anúncio, gênero e idade, cliques no link e compras. Deixa eu ver se tem alguma outra métrica aqui que eu queira colocar. Eu vou pegar aqui o CPM também, como ele é número, eu vou trazer nas métricas aqui. Já vou trazer também o valor investido, ok? Vou trazer também as impressões e vou colocando tudo aqui. Você vai entender por que eu estou selecionando basicamente tudo nessa página aqui, ok? É só para você entender certinho aí. Deixa eu ver se eu trouxe exatamente tudo que eu quero. Então, o dia aqui, ele está como período, só que eu também posso fazer o seguinte, eu posso trazer o dia como dimensão aqui, caso eu queira utilizar o dia em gráfico. Então, se eu quiser separar, por exemplo, nessa tabela aqui por dia, eu trago o dia como uma dimensão, além de trazer ele como período também, tá? E aqui eu vou selecionar para mesclar com outra tabela. Então eu vou nesse quadrado aqui e vou selecionar justamente a página 2. Por primeiro aqui eu tenho a página 1 e depois a página 2. Eu vou colocar aqui como página 2 o nome dela.
para eu me achar. E aqui ele já vai trazer para mim algumas dimensões. Presta atenção aqui que ele traz dimensões às vezes erradas que você não quer. Por exemplo, compras aqui, eu não quero trazer como dimensão, eu quero trazer como métrica. Então você presta atenção aqui para ver o que está de errado aqui. Mas eu vou tirar tudo isso aqui porque eu quero trazer parte por parte para você entender. Primeira coisa aqui, dia, período. Configurado. Filtros eu vou ignorar, por exemplo, aqui. Eu não quero trazer nenhum filtro direto nesse conjunto de dados da página 2 aqui, tá? Então, se você aplica um filtro aqui, ele vai aplicar em todas as métricas e dimensões que estão aqui, trazendo mais essa informação e ressaltando de novo para você, tá? Aqui eu vou trazer basicamente as mesmas informações. Campanha aqui, você já vai entender o porquê. Conjunto de anúncios, anúncio. E aqui eu vou trazer o dispositivo, plataforma, posicionamento. Beleza, trouxe essas dimensões aqui. Deixa eu ver se eu vou trazer mais alguma aqui. Eu posso ignorar, por exemplo, compras aqui, porque eu já tenho compras adicionadas aqui nessa parte. Mas você vai entender o porquê que eu posso ignorar a compras e trazer aqui. Beleza, então eu vou trazer o dia aqui também como dimensões. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso aí. Beleza. Em teoria, está praticamente configurado. Por que eu dei o nome de página 1 para tabela 1 aqui e por que eu dei o nome de página 2 para tabela 2 aqui? Como você pode ver aqui, ele faz um agrupamento de todas as dimensões e métricas que você colocou em ambas as tabelas, em ambas as origens que você está mesclando aqui. E ele coloca para mim aqui entre parênteses o nome da página, o nome da tabela em que aquela métrica, o parâmetro corresponde. Então, essa dimensão aqui de campanha, eu sei que ela é da página 1, por exemplo, que corresponde a essa parte aqui, tá bom? Então é por isso que eu dou o nome para já deixar certinho. Não indico você colocar como página 2, coloca aí, sei lá, como eu ensino também no curso, dados principais, dados secundários, por exemplo, tá? E aqui o próximo passo é a gente configurar o modo que a gente vai mesclar esses dados aqui. Então eu vou colocar aqui em configure join, ou seja, configurar essa mesclagem, né, essa junção. E aqui ele já traz para mim algumas informações, ó. Então, eu tenho várias formas de combinação de dados aqui. Eu tenho externo à esquerda, externo à direita, interna, externa completa e cruzada, ok? Eu vou dar um foco aqui à externa à esquerda, que é a mais comum que a gente utiliza, mas também há outros métodos aqui e vou trazer também algumas aulas específicas sobre essas formas de combinação, ok? Então, externa à esquerda que está selecionada aqui, ele já indica aqui para mim na observação o que ela faz. Ela vai retornar as linhas correspondentes da tabela da direita e as linhas não correspondentes da tabela à esquerda, ou seja, se eu voltar aqui, a tabela da esquerda para mim é a página 1, que está lá no meu Data Studio que eu estou fazendo a mesclagem. E a tabela da direita é a página 2. Então, como você pode ver aqui no meu relatório, a tabela da esquerda é a página 1 e aqui a gente tem a tabela da direita que é a página 2 aqui atrás, beleza? O que ele faz aqui? Ele vai retornar as linhas correspondentes da tabela à direita. Então, o que vai ser aqui, ó? Página 2 é a tabela da direita, ele vai retornar as linhas correspondentes à tabela da direita. Então, para eu definir o que é uma linha correspondente à tabela da direita relacionada à tabela da esquerda aqui, eu preciso definir chaves que são comuns entre uma origem e outra, ou seja, entre a página 1 e a página 2. E como é que eu vou fazer essa definição aqui, ó? Através dessas condições join, porque eu vou dizer para o Data Studio quais são as dimensões ou quais são os parâmetros que estão na tabela 1 que são os mesmos, exatamente iguais também na tabela 2, ou seja, parâmetros que ocorrem tanto na tabela 1 como na tabela 2. O que a gente tem aqui? Ele já trouxe para mim algumas informações aqui, que é justamente o que tem tanto numa tabela, numa página e também na outra página. Aqui eu vou tirar para você, só para você entender. Eu vou adicionar um campo aqui clicando e vou colocar campanha, porque eu sei que campanha está nas duas origens. Ele já me trouxe aqui, mas caso ele não tenha trazido aqui para você, você pode selecionar e indicar para ele aqui, tá bom? Então, ele já relacionou que campanha na página 1 é a mesma coisa que campanha na página 2. Eu vou trazer aqui conjunto de anúncios também, ele já trouxe aqui na página 2. Eu vou trazer o meu anúncio aqui, ele já trouxe na página 2, tá bom? Muito importante,
você consegue analisar nessa parte aqui que ambas as parâmetros ou ambas as dimensões estão no mesmo tipo, ABC aqui na frente, tá? Então, isso é muito importante também para você ver aí se você fez alguma, de repente pulou aí na hora de organizar lá nos recursos, né, no gerenciar fontes de dados adicionados, algum tipo de parâmetro aqui que você configurou errado. Então, você consegue analisar aqui, beleza? E eu vou trazer o dia também como dia em um e dia na outra. Ok, então eu vou salvar aqui essa parte, vou vir aqui para finalizar os dados combinados aqui, eu vou dar um nome dessa origem de dados. Então eu vou colocar aqui, ó, abre colchetes, vou colocar DC aqui nesses colchetes para indicar que são dados combinados, e aqui eu vou colocar página 1, por exemplo, mais página 2, ok? E vou dar um salvar aqui. Beleza. Salvei aqui, ele já vai me combinar todos esses dados aqui. Como você pode ver, ele já colocou aqui algumas informações, mas não necessariamente são informações que estão corretas aqui. Ele também tenta fazer uma estimativa de como seria, como você vai querer aí ver essa tabela. Mas eu vou tirar tudo isso aqui, beleza? Deixa eu só colocar aqui, deixar na verdade, tirar CPM, valor investido em impressões daqui, tirar a plataforma, posicionamento e dia daqui e deixar cliques e compras, beleza? Ok, então aqui eu já tenho a minha informação do anúncio, do gênero, idade, dispositivo, né? Que é uma das coisas que a gente queria aqui. Deixa eu trazer o posicionamento aqui. Ok, posicionamento trazido aqui, ele está junto com o dispositivo, cliques no link e compras. E agora você vai entender como ele fez aqui. Então ele juntou ambas as páginas para trazer essa informação para a gente. Mas antes de você entender aqui, eu vou passar para você como ele fez essa mesclagem utilizando essa combinação externa à esquerda aqui, caso você ainda não tenha entendido. Então, voltando aqui na minha planilha, eu tenho aqui a minha página 1 e a página 2. A página 1, lembra, é a tabela à esquerda. A página 2 é a tabela à direita. Ok, no método que a gente utilizou externo à esquerda, ele vai trazer linhas da página 2 que correspondem a linhas da página 1. Ou seja, ele vai mesclar aqui essas informações. Como que ele fez essa mesclagem? Usando aqui tudo que a gente definiu como parâmetros que ocorrem em ambas as páginas, em ambas as tabelas que a gente combinou. Deixa eu colocar aqui para você como verde. Na verdade, deixa eu colocar aqui como um verde mais clarinho. Sim, tanto para não doer o teu olho aí, tá? Eu vou colocar aqui a day, que a gente colocou aqui também. E aqui a gente colocou também o nome do anúncio, ok? Então, são esses os parâmetros que a gente definiu que ocorrem tanto em uma quanto outra fonte de dados, ok? Que são essas aqui. Então, beleza. Ele identificou aqui que o meu parâmetro-chave tem o dado de conversão no nome de campaign name. Ele identificou que tem público semelhante no nome do conjunto de anúncio. Ele identificou que tem o nome AD8 e AD16 no nome do anúncio. E aqui ele identificou 2 dias, que são o dia 3 e o dia 4 do 5. Beleza? E aqui ele vai procurar, então, na minha página da direita, que seja a página 2, essas informações que ele identificou lá na tabela da esquerda. Opa, ele achou aqui day, que são as mesmas que estão lá na tabela da esquerda. Ele achou 2 dias que coincidem e que estão na tabela da esquerda. Ele também achou o nome da campanha aqui, é o mesmo. Ele também achou o conjunto de anúncio e os anúncios aqui. Beleza, então bateu a informação. O que ele vai fazer aqui? Ele entende que essas linhas aqui possuem parâmetros que bateram com a tabela da esquerda. O que ele precisa fazer agora? Ele precisa trazer essas informações aqui, que estão de fora aqui, deixa eu colocar como azulzinho aqui, para outra tabela. Então, ele vai combinar e fazer uma nova tabela. Ou seja, ele vai pegar essas informações aqui, vai vir aqui e vai colocar aqui para a gente essa informação. Beleza? Então, é assim que ele está fazendo aqui, porque ele identificou que essa aqui é uma informação que ocorreu na tabela da direita e que coincide com a tabela da esquerda. Então, ele trouxe essas informações e é como se ele criasse essa página inteira aqui para você naquela origem de dados. Então, é uma nova origem de dados combinada que ele cria e a origem de dados vai ser basicamente essa daqui, tá bom? Como você pode ver aqui, eu trouxe o website purchases, mas aqui já tem um website purchases. Isso aqui a gente pode excluir, porque na tabela da direita lá, se você lembra, eu não coloquei aqui como métricas o número de compras, porque eu sei que eu já puxei o número de compras aqui. O que eu preciso trazer em uma, em outra aqui? Tudo que eu quero colocar a mais e também, especialmente, essencialmente, dando ênfase aqui,
as dimensões que vão coincidir uma com a outra, porque elas serão responsáveis por mesclar os dados, tá bom? Então, é assim que vai ficar. Se eu voltar aqui, então, eu vou ter basicamente essa planilha dos meus dados combinados aqui, ok? Então, é assim que funciona a junção. Deixa eu excluir aqui para não dar nenhum problema, ok? Então, é basicamente essa junção que ele faz no Data Studio quando você mesclou essas duas páginas, né? Essas duas origens de dados. Beleza, eu tenho aqui as informações combinadas. Eu posso utilizar, por exemplo, um gráfico de pizza aqui, ó, e colocar ela aqui. Como você pode ver, ele já trouxe aqui a informação da campanha. Então, vamos fazer assim, ó. O gênero, por exemplo, que mais trouxe conversão. Lembrando, isso não é possível fazer em campanhas de conversão, tá? Isso aqui é a fins de aprendizado. Então, eu vou colocar aqui o gênero como dimensão. E aqui nas métricas eu quero compras, então eu quero trazer eu quero trazer o número de compras por cada gênero, tá? Como você pode ver aqui, ele já está com os meus dados combinados. Lembra DC página 1 mais página 2? Ele trouxe aqui as informações. Então, o feminino trouxe 3 conversões e o masculino trouxe uma conversão, beleza? Semelhante ao que está aparecendo aqui, ok? Mas aqui eu preciso analisar se essa informação de posicionamento e dispositivos estão batendo com o gênero female e male aqui, ou seja, masculino e feminino, porque eu tenho essas informações em separado. Lembra que dessa parte aqui eu não puxei essa parte aqui? As compras vieram especificamente da página 1, como eu mostrei agora há pouco para você. Eu tenho que a informação aqui de Device Platform, Mobile App, Instagram Stories e Instagram venderam 3, ou seja, essas informações aqui nesse dia eu consigo ver, batendo aqui o olho na planilha, que são mulheres que, na verdade, fizeram essas 3 compras nesse posicionamento aqui. Então, vamos ver se essa informação está correta lá no Data Studio. Como eu vejo aqui na minha tabela, conversão, AD8, feminino aqui trouxe 3 conversões, mas eu tenho que ver se o posicionamento está Instagram Stories. Então, eu consigo ver aqui, ó, Instagram Stories, Mobile App. Então, eu tenho que essas 3 conversões aqui, ele já cruzou esses dados e viu que o público feminino fez essas 3 conversões no dispositivo Mobile App, que é o aplicativo, e no posicionamento Instagram Stories. Então, a nossa combinação funcionou aqui. Tá, mas para a parte do público masculino, eu tenho uma conversão aqui, no dia 4/5. Na outra tabela, eu tenho que no dia 4/5 houve uma conversão nesse posicionamento aqui. Ok, então masculino houve uma conversão e nesse posicionamento aqui, Mobile Web e Newsfeed. Eu posso trazer também para você a métrica de dia aqui, ó. Então, se você ver aqui, ó, deixa eu tirar o clique no link aqui para não ficar tão bagunçado. 3 de maio e 4 de maio. Então, aqui na minha página 1, eu tenho que no dia 3 de maio teve 3 conversões e no dia 4 de maio teve 1 conversão. E aqui na página 2 a gente encontra a mesma informação, que nesse mesmo dia 3 houve aquelas 3 conversões, as mesmas 3 conversões, e no dia 4 teve uma conversão. Então, no dia 4 de maio teve uma conversão e 3 de maio teve 3 conversões. Eu sei que no dia 3 de maio essas 3 conversões vieram somente do público feminino e do AD8, e eu também sei que essa uma conversão no dia posterior, que é o dia 4 de maio, veio do público masculino nessa idade e nesse posicionamento aqui. Então eu consigo, a partir disso, trabalhar com esses dados combinados. Eu posso vir aqui e duplicar esse gráfico aqui e fazer o posicionamento, por exemplo, que mais vendeu aqui. Novamente, a partir da atualização do iOS, não é possível fazer isso aqui. Então, trate como um aprendizado aqui que você está tendo, tá? Então, eu consigo ver aqui, ó, que Instagram Stories trouxe 3 vendas, que são do público feminino, lembra lá, dessa idade, e nesse posicionamento, e que o feed de notícias trouxe uma venda que é do público masculino, ok? Então, eu consigo vir aqui na minha planilha, deixa eu apagar essas informações aqui, e deixar justamente o que eu quis mostrar e exemplificar para vocês, que o público feminino teve 3 compras nesses posicionamentos aqui, nessa idade aqui, e o público masculino teve uma compra nesses posicionamentos e nessa idade aqui, beleza? E é claro, para a gente testar aqui, ó, se você vir aqui em controle de período, por exemplo, como a gente definiu o período em cada tabela lá, ele também vai funcionar aqui se eu for na visualização. E aqui, como é 3 de maio de 2022, deixa eu vir aqui para maio, colocar aqui 3 de maio, vou aplicar aqui, ó. Ele vai trazer para mim somente o dia 3 de maio, então o período também está funcionando certinho aqui, beleza? E é assim que funciona a combinação de dados. Mas não para por aí que eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Deixa eu só tirar isso daqui. Essa aqui vai ser uma dica excelente para vocês agora. Suponhamos aqui que eu quero fazer um funil
com dados vindos lá do Google Analytics, por exemplo. Eu vou colocar aqui uma imagem de funil, coloquei aqui essa imagem de funil e vou colocar aqui algumas informações. Se eu vim aqui em recurso, eu tenho o meu Analytics aqui, ó, conectado a esse relatório. Então eu vou trazer dados dele para trazer de exemplo para vocês aqui, tá bom? Ok, a gente vai adicionar aqui um gráfico de visão geral, que é um gráfico único, né, específico, de uma métrica só, ok? E eu vou trazer aqui, ó, na origem de dados, como estão os dados combinados, eu vou colocar aqui como os dados do meu website, que é o Google Analytics, tá? Ok, você já vai entender onde que eu quero chegar aqui. No Google Analytics eu tenho várias métricas com relação à visualização de página, por exemplo. Eu vou trazer uma aqui, ó, visualização de página. Tá aqui, ó, visualizações de página. Trouxe ela aqui. Eu tenho aqui, deixa eu voltar com o meu controle de período aqui, para vocês terem uma ideia. Ok? Deixa eu trazer aqui o mês de março, por exemplo. Deixa eu colocar ele como fixo aqui, para vocês terem uma ideia. Deixar ele fixo aqui, ok? Ele vai apagar aqui, deixa eu até apagar essa aqui, porque essa aqui já não é mais interessante para a gente, que eu estou trazendo para vocês o Analytics, tá? Ok, então, eu deixei ali configurado como o mês de março. Beleza. Então, no mês de março, eu sei que eu tive 15.092 visualizações de página dentro do meu site, dentro de onde está instalado o meu Google Analytics. Ele também está instalado lá na minha plataforma de vendas, ok? Então, eu tenho essa informação aqui. 15.000 acessos, 15.000 disparos de visualizações de página. Ok, então eu estou construindo um funil aqui. Mas eu quero saber quantas dessas visualizações de página foram para minha página de vendas de um curso em específico. Como é que eu vou fazer isso aqui? Para vocês entenderem, eu vou trazer uma tabela aqui, onde eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo que tem o título da página aqui e visualizações de página? Ele já trouxe para mim da forma que eu quero ver aqui. Só que aqui eu preciso saber qual que é a minha página de vendas. Eu sei que é essa daqui, ó, curso Google Data Studio mais automações é o título da página. Então é essa página de vendas aqui, ó. Eu posso trazer, por exemplo, a métrica caminho da página, que é o nível 1 de caminho da página, que é o primeiro slug que eu tenho aqui, ó. Então deixa eu colocar para vocês entenderem aqui, ó. Nível 1 de caminho da página, que é justamente aquela barra que vem depois do nosso domínio, tá? Deixa eu colocar ele aqui para baixo para vocês entenderem. Subir isso daqui e colocar aqui de uma forma que vai ficar melhor para vocês verem. Ok. Eu tenho aqui então que o meu primeiro nível de caminho da página é esse daqui. E é justamente essa aqui a minha informação que eu quero filtrar nessa métrica aqui. Então, suponhamos que eu estou montando o funil desse curso em específico aqui, mas eu preciso filtrar essas visualizações de página somente para essa métrica aqui. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nela aqui e vou criar um filtro nessa métrica aqui, ok? Vou adicionar um filtro e aqui eu vou selecionar aquele nível 1 de caminho de página, que é por onde eu consigo filtrar nível 1 de caminho de página aqui, ó. Eu consigo filtrar aquela página lá. Então, se eu vim aqui, ó, por exemplo, deixa eu só copiar primeiro aqui essa informação. Ó, copiei ela aqui e é ela que eu vou utilizar para fazer o filtro. Cliquei aqui de novo na minha visão geral e vou adicionar o filtro aqui. Então, selecionar aqui nível 1. Selecionei aqui e vou colocar aqui igual a essa parte aqui. Então, ele vai filtrar essa visualização de página, onde o nível 1 do caminho é igual a isso aqui. Então, eu tenho as visualizações de página da minha página de venda do meu curso de Google Data Studio. Então, eu estou colocando aqui, ó, por exemplo, dando o nome desse filtro de nível 1, e entre parênteses, o meu slug da minha página de vendas, tá? Ok. Então, ele já filtrou aqui para mim. Beleza, agora eu quero saber quantos passaram para o meu checkout do meu curso. Então, eu quero fazer essa métrica aí. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na visão geral e vou trazer para o meu próximo funil aqui. Beleza. Você já vai entender onde entra a mesclagem de dados aqui nesse caso. Ok, o que eu preciso trazer? Se eu for aqui na minha página de vendas, então, você pode ver lá que tem o meu domínio e aquela URL, aquele slug, na verdade, que eu utilizei para filtrar a métrica. Ok, eu tenho meu Analytics configurado na minha Edusa, ou seja, a plataforma que eu utilizo para vender. Se eu for aqui para o checkout, por exemplo, eu tenho a mudança da URL aqui, ó,
Então, aqui, como você pode ver, eu tenho um nível 1 de caminho de página que corresponde ao ID do meu curso, a identificação do meu curso. Eu posso utilizar isso aqui para fazer o filtro das minhas visualizações de páginas. Novamente, eu tenho configurado o Analytics lá na minha plataforma e é por isso que eu consigo fazer isso daqui. Voltando aqui, eu posso fazer, então, um outro filtro. Deixa eu tirar esse filtro daqui e vou criar um outro filtro aqui de nível 1. Então, eu vou vir aqui e vou digitar nível 1 e vou colocar igual a isso daqui. Então, eu vou dar um nome aqui de nível 1 de caminho, ou como está lá já, vou colocar só nível 1. Você que define a tua nomenclatura aí. Eu prefiro colocar o nome da métrica inteira, mas nesse aqui eu só vou deixar nível 1, tá? E entre parênteses o que é o nível 1. Vou salvar aqui então, e ele já vai trazer para mim as visualizações de página, mas você pode ver que ele está um pouco estranho. Eu tive somente 46 visualizações da página do checkout para 3.200. Então a gente começa a pensar aqui, peraí, eu criei um filtro aqui, mas quem sabe eu utilizei uma condição errada. Aqui no igual a, eu estou pegando nível de caminho da página que é exatamente igual a isso daqui. Mas como a gente sabe aqui, às vezes isso daqui pode ter algumas variações. Então, o que eu indico para você aqui? Em vez de utilizar o igual a, eu vou colocar começa com. E eu vou apagar essa barra aqui. Então, eu estou pegando todas as visualizações de página, filtrando pelo nível 1 que começa com isso daqui. Porque aqui pode vir vários outros parâmetros e várias outras versões de páginas. Eu posso ter, por exemplo, a página 1, página 2, se eu estou fazendo, por exemplo, alguns testes AB. Então, eu começo a testar novos tipos de condições aqui. Então, eu vou salvar isso daqui e como você pode ver, aqui eu já tenho outras informações, tá? Então, você vai se atentando aí. Deixa eu mudar também o filtro do checkout aqui. Em vez de colocar igual a, eu vou colocar como começa com, porque eu tenho vários outros parâmetros aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui um PF igual a 1 para a pessoa selecionar, na verdade, quanto número de parcelas, por exemplo. É assim que funciona na Reduce. Então, eu estou colocando aqui começa com e vou salvar. Você pode ver que já deu uma baita diferença, né? De um para outro. Ok, onde que eu estou querendo chegar aqui na mesclagem de dados? Eu vou chegar aqui numa porcentagem. Eu quero saber a porcentagem de pessoas que estão indo para o meu checkout. Deixa eu colocar aqui, ó, renomear isso daqui como checkout do curso de Google Data Studio, porque eu estou filtrando ele aqui, estou criando esse funil para ele. E aqui, página de venda. Então, suponhamos aqui que eu quero criar uma métrica que eu quero saber a porcentagem de pessoas que foram para o checkout daquelas que entraram na minha página de venda. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Se eu for criar aqui um parâmetro para adicionar essa nova métrica, eu vou ter que colocar aqui visualizações de página divididos por visualizações de página. Mas você já identificou o problema aqui? Ele vai me trazer 1 aqui, porque é o mesmo tanto, é a mesma métrica dividida por ela mesma. Então, vai dar 1, entendeu? E como é que eu vou fazer para filtrar, então, se cada métrica aqui de visualização de página que eu criei, correspondente à página de venda e checkout, tem o filtro aqui. Não basta vir aqui e criar, por exemplo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Deixa eu só mudar o estilo dela aqui. Deixa eu só mudar a cor dela aqui para preto, para você ver. Não basta eu vir aqui, por exemplo, e criar um novo campo aqui, porque eu vou vou me deparar com o mesmo problema. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Aqui que entra a mesclagem de dados. Eu vou vir aqui e apagar essa daqui e vou selecionar essas duas métricas aqui, ó, segurando o Ctrl, selecionei as duas métricas. E aqui eu quero mesclar essas duas métricas. Vou clicar com o direito aqui e vou em combinar dados, ok? E ele já vai criar aqui para mim. Ele tentou aqui identificar o que eu quero, mas não é exatamente isso daqui que eu quero, tá? Deixa eu voltar aqui. E você pode ver que quando a gente combina dados, ele some aqui. Então a gente só pode criar clicando aqui no nome da métrica e vindo aqui em criar campo, tá? Então eu consigo criar aqui porcentagem, por exemplo, initiate checkout por página de vendas, por exemplo. Então eu vou criar aqui essa porcentagem. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou justamente colocar aqui o meu checkout dividido pela minha página de venda. E vou definir o tipo dela como porcentagem. Vou vir aqui, ó, numérico, porcentagem, ok? E vou aplicar aqui. E você pode ver que a mágica está feita aqui. Então, 41% das pessoas que entraram na minha página de vendas foram para o checkout. E é assim que você utiliza a combinação de dados a seu favor também, ok?
Então, eu espero que você tenha gostado e entendido como é que funciona a combinação de dados aqui. Eu sei que ficou um pouco longa essa aula, mas eu espero que você tenha entendido. Há várias outras formas de você combinar dados. Eu passei aqui as mais comuns e que você vai provavelmente precisar aí em alguns relatórios, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.